vivessem em um mundo fictício, capaz de cativar os mais variados públicos e que, independente do tempo, mantém sua capacidade de interesse, porque, como uma verdadeira obra de arte, é mais sugestivo do que categórico, mais poético do que lógico. Pois é, pelas imagens já ficou claro que é dele mesmo que estou me referindo. Blade Runner, o caçador de androides. Mais humanos que humanos. Blade Runner é, de certo, um dos mais impressionantes filmes de ficção científica. Um feito nada desprezível, mas por incrível que pareça, na época que foi lançado, Blade Runner não foi bem recebido e dividia opiniões entre os críticos de cinema. Entretanto, com o tempo, o longa-metragem se tornou um clássico entre os filmes de ficção científica. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, tanto que Blade Runner foi lançado em 1982, simultaneamente com o filme ET, e durante a primeira semana de exibição, rivalizou com ele em termos de bilheteria. Mas a partir daí, no entanto, ET se transformou em sucesso de público, enquanto as receitas de Blade Runner despencaram e o filme acumulou um prejuízo de 12 milhões. Ou seja, o filme foi um desastre de bilheteria. Porém, apesar do fracasso comercial, Blade Runner adquiriu o status de filme cult, coisa que, a meu ver, dificilmente poderíamos dizer de ET, que, como tantos outros produtos culturais do tipo fast food, desapareceu da memória cultural tão rápido quanto atingiu picos de público. Como resultado desse status cult, em 2017 o filme ganhou uma continuação. Sua história não terminou ainda. Resta uma página. Mas tanto o filme de 82, quanto esse mais recente de 2017, adentramos num universo sombrio onde indivíduos são desumanizados, onde sentimentos e memórias são sistematicamente produzidos, no qual a consciência e a percepção estão misturados num mundo distópico. É nesse cenário que acompanhamos caçadores de recompensas caçarem replicantes criados para trabalhar como escravos, soldados, concubinas e desempenharem todo tipo de trabalho desagradável. Contudo, nesse mundo, a fronteira entre o verdadeiro e o falso não é tão acentuada e podemos levantar uma série de questionamentos. E é exatamente sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Dessa forma, fica conosco até o final desse vídeo. Vocês são diferentes. São tão perfeitos. Mostre alguma coisa. Como o quê? Qualquer coisa. Não somos computadores, Sebastian. Somos seres vivos. Eu penso, Sebastian. Logo existe. Primeiramente, eu quero dar um prelúdio do existencialismo aqui, porque a filosofia existencialista é centrada no homem e no indivíduo. Ela privilegia a oposição entre a existência e a essência. E quando menciono essência, eu quero dizer o conjunto de propriedades que fazem de uma entidade ser o que ela é. Ou seja, um conjunto de características que poderíamos citar para definir algo. Por esse aspecto, no existencialismo, o homem é aquilo que cada um faz de sua vida. Claro, nos limites das determinações físicas, psicológicas ou sociais que pesam sobre ele. Dessa forma, não existe uma natureza humana da qual nossa existência seria um simples reflexo dessa dita natureza, pois cada indivíduo é definido por aquilo que ele faz. Dito isso, eu quero levantar o seguinte questionamento: os replicantes podem ser considerados humanos ou eles possuem um sentido teleológico? Bom, o filme nos apresenta uma raça, os replicantes, que são sinteticamente produzidos especificamente com uma finalidade. Pode ser uma finalidade braçal, uma finalidade militar, finalidades sexuais e assim por diante. Num olhar mais desatento, poderíamos concluir que os replicantes antagonizam com o conceito que acabei de apresentar, pois, em tese, eles teriam um sentido teleológico e uma essência. Ela não sabe?
Está começando a desconfiar. Desconfiar? Como ela não sabe o que é? O comércio é nossa meta aqui na Tyrell. Mais humano que humano é o nosso lema. Rachel é um experimento e nada mais. Essa é a beleza de Blade Runner. Replicantes que não sabem que são replicantes. Um protagonista que ao longo da história somos levados a crer que também é um replicante. Humanos desumanizados. Máquinas que apresentam todas as características de seres humanos e assim por diante. Literalmente, se trata de uma obra maravilhosa. Mas voltando ao tema do vídeo, eu quero lhes propor um exercício de reflexão. Pensem, por exemplo, no martelo. O martelo é uma ferramenta artificial concebida para uma finalidade, exatamente como os replicantes. No caso, a finalidade do martelo é martelar. E para exercer essa finalidade, essa ferramenta possui uma série de propriedades que lhes foram atribuídos pelo seu fabricante. Ou seja, uma essência de martelo. Essência essa que permanecerá sempre a mesma, independente do tempo e do espaço, sempre única, pois corresponde às características que qualquer martelo, em qualquer época ou lugar, tem que possuir para ser considerado um martelo. Deveríamos ser donos das estrelas. Todo o salto da civilização foi dado nas costas de mão de obra descartável. Perdemos nossa coragem de ter escravos, se não forem fabricados. Pois bem, como eu já mencionei, os replicantes são sinteticamente produzidos, com uma finalidade. Isso não nego. Desta forma, eles são projetados e programados para o exercício dessa função. Novamente, dá a entender que antagoniza com o conceito existencialista que apresentei, certo? Só tem um porém. No filme, vemos que os replicantes possuem sentimentos e não aceitam o sentido teleológico que lhes foram atribuídos. Tanto que durante o filme, vemos Tyrell, o criador dos replicantes, observar que embora os replicantes não fossem programados para demonstrar empatia e afetividade, após certo tempo, eles desenvolviam uma subjetividade própria, baseada na memória adquirida a partir de suas próprias experiências. Essa percepção fazia que eles desejassem coisas diferentes do que foram programados, como, por exemplo, o amor e a autonomia. E se os replicantes, segundo nos mostra o filme, possuem uma essência, porém, que eles recusam a aceitar, dessa forma, rejeitando uma natureza da qual a existência deles seria um simples reflexo dela, sendo assim, eles se assumem livres. Isso significa que a existência deles se impôs sobre suas essências. Ou seja, os replicantes são completamente humanos. Ou como nos diz o filme, mais humanos que humanos. Bom, por enquanto, era isso que eu queria compartilhar com vocês. E estou aproveitando a oportunidade desse vídeo e também estou lendo o livro que inspirou o filme Blade Runner. Talvez, e volto a reiterar, talvez eu fale algo sobre ele no futuro. Mas só o tempo dirá. Por enquanto é isso, um abraço, fique com Cristo, até nosso próximo vídeo. Tchau. Mais humanos que humanos.